Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde esse vídeo. Seja bem-vindo que agora vai começar. Bom, o vídeo de hoje é um retorno meu. Faz um tempo que eu já não posto vídeo e tal, mas estamos de volta e hoje resolvi gravar um vídeo contando um pouco sobre como eu resolvi pegar firme no Evangelho, a história, o testemunho, seja a maneira que vocês bem entender. E a história começa mais ou menos assim. Eu me converti mais ou menos assim em 2017. Eu era meio Raimundo, eu cresci na igreja, nasci na igreja mesmo, praticamente. Só que eu nunca fui realmente à igreja. Mas eu sempre convivi na igreja, só que eu fazia coisas que não eram realmente da igreja. Mas foi com o tempo passando, eu passei por várias coisas, passei por amizades, passei por paixões que não eram realmente algo bom para mim. E teve um dia que eu fui convidado para ir no retiro da minha igreja. Eu nunca tinha ido. E nessa vez foi muito bom. Foi algo que Deus tocou no meu coração demais. E lá eu conheci mesmo Deus. E com isso eu comecei a pegar um pouco mais firme. Comecei nos cultos mais ainda. Fui ganhando amizades. Fui ganhando, como é que eu posso dizer, várias coisas que antes eu não tinha, ou que até tinha, mas não eram boas de verdade. E com isso o tempo foi passando, só que eu ainda não era totalmente 100%, não que tem como ser 100%, 100% é Jesus. Não era totalmente um cristão mesmo. Eu ia na igreja, conversava com meus amigos e tal, só que eu realmente ainda não estava sendo nada. 2018 foi um ano que muito bom, só que eu ganhei mais amizades. Ganhei amizades no nível que nunca vou esquecer. 2019 eu já comecei a ter um pouquinho mais de juízo, só que ainda não tava aquelas coisas, eu ainda tava meio péssimo, meio Raimundo, meio não. Tava na igreja, mas ainda não tava sendo totalmente um cristão de verdade. Mas voltando um pouco em 2018 foi o ano que eu batizei. O ano que eu batizei foi 2018 e só que uma semana depois eu já ia desviar. Eu ia desviar, já estava com um compromisso para querer ficar com uma menina. Só que no domingo a líder do louvor veio e me chamou. Me chamou e falou que queria alguém para ficar no computador. E eu fiquei. Tô há mais ou menos 3 anos já no computador e hoje estou aqui gravando esse vídeo também. E realmente, cara, foi algo que me ajudou muito, porque eu vi que Deus queria algo comigo, só que eu ainda não queria nada com Deus direito. Eu sabia que Deus queria algo comigo, só que eu ainda não queria. E os anos foram se passando, desde 2019, foi um ano muito bom, um ano muito repleto de coisas novas, experiências, coisas que eu nunca imaginei que eu ia ver, só que eu ainda não tinha um juízo. Eu ainda era dependente de outras pessoas. Eu ainda não tinha coragem, não tinha vontade, não tinha ânimo para as coisas realmente de Deus. Eu queria estar lá na igreja, eu queria estar com meus amigos, mas eu não queria fazer as coisas. Eu queria apenas ficar no computador. Só isso. E deu 2020, cara. 2020 foi o ano que eu comecei a namorar. E só que mesmo assim, eu namorava meio... A gente namorava e tal. A gente namora, graças a Deus. E a gente tá naquele jeito, né? Tá daquele jeito lá mesmo, no meu jeito que eu era mesmo. Ela, graças a Deus, ela tá mais firme que eu naquela época. Agora, né? Graças a Deus, eu tô juntando com ela mesmo pra não ser um jugo desigual. E só que aí deu o campamento, o retiro de 2020, cara. Antes da pandemia, viu, gente? Antes que vocês pensem que nós burlamos as coisas. Não foi. Foi antes desse negócio chegar no Brasil. E aí, cara, o que Jesus fez lá foi algo sobrenatural. Eu, antigamente, eu dependia muito de pessoas orando por mim. Pessoas, alguém chega, ora pra mim. Alguém chega, toca no meu peito e fala, Jesus te ama, que não sei o quê. Alguém chega pra mim e fala, você tá curado? Nem tava com doença. Mas era mais ou menos isso, eu era dependente de orações. Quando alguém vinha e me ensinava alguma coisa, eu só dependia de ouvir só. Eu só queria ouvir. E uma dependência que isso não tava legal. Só que eu não tava nem aí.
Aquilo virou uma rotina, aquilo virou um costume meu. Só que aí nesse acampamento ninguém orou por mim. Ninguém, cara. Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto dia ninguém orou por mim. E eu achava estranho, eu pensava, Deus não quer falar mais comigo, Deus não quer mais nada comigo, Deus desistiu de mim. Só que deu o último dia, deu uma palavra sensacional. Eu não lembro muito bem, falava sobre dons dos espíritos, eu acho, se eu não estou me enganado. E nisso eu comecei, acabou, cara, e teve um momento do louvor no final, eu começava a chorar, e eu perguntava ao Espírito Santo, por que que você não fala mais comigo? Por que que você não usa ninguém mais falar comigo? E nesse momento eu ouvi a voz mesmo do Espírito Santo falando comigo que o tempo de você depender das pessoas acabou. O tempo de você viver seguindo na mão das pessoas. Sabe quando uma mãe vai andar junto com seu filho e para você não se perder da criança, você tá com a mão segurada nela? Então, eu era mais ou menos assim. Eu era a criança que não soltava a mão da mãe. E nisso, Deus abriu os meus olhos. Só que o que eu fiz mesmo? Nesse momento eu comecei a chorar que nem criança, cara. Chorei muito, eu não parava de chorar de jeito nenhum. Eu tava almoçando, eu comia, e a lágrima caindo. Minha comida já tava virando uma papa de tanto que eu chorava, de tão algo sobrenatural que Deus fez naquela vez. Só que eu ainda assim não acreditei que era Deus. Eu achei até que era alguma coisa me enganando. E deu o culto da noite, cara, e aquele culto tava sensacional, tava algo tremendo. E aí chegou o momento final, quando a gente junta a galera, faz um momento de clamor depois da palavra. E aí eu comecei a orar novamente, falei, Espírito Santo, se for você mesmo, por favor me dê um sinal, se for isso mesmo que você falou, Deus, por favor me mostra. Cara, não deu 30 segundos de oração, aconteceu isso. Jesus, Senhor, se for a tua vontade mesmo, Pai, Senhor, que venha acontecer, Deus. Por favor, Pai, que isso não venha, Deus, ser algo na minha cabeça, ou que venha ser coisas querendo me mexer com a minha cabeça, Pai, pois eu não sei o que é, Pai. Mas se for a tua vontade, Jesus, que aconteça aqui agora, Pai. Hey, brother, vai orar, cara. Cara, nesse momento que veio essa mão que me empurrou, que Deus usou um antigo líder nosso para falar para eu ir, aquilo lá ardeu os meus olhos e eu não sabia, primeiramente eu não sabia para onde eu ir. Mas quando eu olhei, eu vi o rapazinho que Deus mostrou para me orar, eu fui lá e orei. Eu não sabia o que falar na hora, não sabia. Mas aí Deus mostrou que é Ele que faz. E quando eu cheguei e comecei a orar, porque quem falou foi Deus, eu só fui um instrumento. Cara, saiu palavras da minha boca que eu nunca tinha falado na minha vida. E quando eu terminei, eu olhei para os olhos dele, ele estava chorando. E eu olhei para aquilo e falei, cara, por que ele está chorando? Mas aí eu falei, vou sair, vou orar para agradecer a Deus. Quando eu me ajoelhei, mais uma vez eu senti, eu falando assim, não acabou ainda, tem mais alguém. Eu fui, olhei, quando vi, eu achei. E mais uma vez, Deus fez tudo o que Ele fez. E ele também chorou. Só que eu não tô falando, para sentir a presença de Deus você tem que chorar, para sentir a presença de Deus você tem que pular e rodopiar. Não é isso. Só que eu me senti bem vendo ele chorando, porque eu percebi que ele sentiu a presença de Deus. E nisso eu fiquei feliz demais. Eu falei, nossa, cara. Aí depois desse momento eu comecei a pegar mais firme com Deus. Eu comecei a focar mais na palavra de Deus, comecei a ler mais a Bíblia, comecei a ouvir mais louvores com o coração mesmo, não só por cantar. Comecei, cara, a fazer coisas que eu não fazia. Comecei até a gravar vídeos. Se hoje você tá vendo eu gravar esse vídeo, cara, é porque o Espírito Santo ardeu no meu coração de fazer tudo isso. E é isso que eu digo pra vocês, cara, não esperem. Eu esperei um tapa para poder acordar para a vida, mas é o que eu digo, não esperem esse tapa, pois se você toma esse tapa é porque você está fazendo errado as coisas. Começa a pegar firme, começa a seguir realmente Jesus da maneira que Ele quer, da maneira que você vê que você está totalmente sendo um cristão. Tente ser imagem e semelhança de Deus. Eu não sou um grande exemplo não, mas eu digo para vocês o que Deus fez para mim.
Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilhe para os seus amigos, suas amigas, para sua mãe, para seu pai, para sua tia, seu tio, para quem você sentir de falar, de mandar. É isso, me siga nas redes sociais, me siga no Instagram, me siga no TikTok para novas novidades que estão vindo por aí. É isso, tamo junto e fique com Deus.